Saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Você deixa aberto aí enquanto a gente faz uma oração. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, Criador do céu e da terra, soberano sobre tudo e todas as coisas, nós te pedimos uma bênção sobre esse momento, que o Senhor derrame as tuas misericórdias sobre nós, que o Senhor prepare o nosso coração para tudo aquilo que for falado, que for pensado, e que tudo isso seja convertido em glórias, honras e louvores ao teu santo nome. Que todos nós possamos reconhecer a grandeza que é a tua majestade e que toda a falta de temor, tudo aquilo, Senhor, que não procede de um comportamento próprio dos teus filhos, possa não achar lugar aqui nessa noite. Pai, cuida de cada um de nós, cuida de mim, para que nós possamos juntos ouvir a tua voz e glorificar ao teu santo nome. É no nome de Jesus que vai o nosso pedido e o nosso agradecimento hoje e sempre. Amém. Eu pretendo ser breve nas minhas palavras hoje à noite. Amém? Então, por isso, eu peço que você possa prestar bastante atenção em tudo que for falado, mesmo que de forma bem breve. Ok? Duas coisas. A nossa época, que é denominada de pós-modernidade ou modernidade tardia, né? Esqueceu sobre o cristianismo. Número 1. Que o cristianismo não é aleatório. O que é que isso significa? Sem finalidade, sem direção. Pelo contrário, o cristianismo ele tem uma finalidade. O cristianismo ele tem uma direção. Ele é objetivo. Ele concorre para um fim. A segunda coisa é que os que fazem parte do cristianismo não devem agir de maneira infundada ou sem razão. Os que fazem parte do cristianismo também têm que agir com finalidade, têm que agir com fundamento, têm que agir com razão. A gente chama lá na faculdade isso de, o contrário disso, de atitude gratuita. É aquela atitude sem razão, aquela atitude sem fundamento. Então, colocado dessa maneira, o cristianismo, colocado dessa maneira e com esse sentido, ele não é gratuito. Ele, pelo contrário, tem uma razão de ser. Os que fazem parte dele também, as suas ações tem uma razão de ser, ok? Um exemplo do que nós estamos tentando expressar aqui é como muitos na cristandade da pós-modernidade, ou seja, o cristianismo do nosso tempo, muitos, não todos, é claro, agem com relação aos seus próprios desejos e à ação de Deus sobre os seus próprios desejos, os desejos humanos. Muitas vezes nos parece que Deus, entre aspas, que Deus está subordinado a nós, à humanidade, não é? Para satisfazer os nossos desejos, para agir, para estar pronto para agir conforme o que a gente quer, né? Mas Deus ele é soberano, como
está bem claro nas Sagradas Escrituras e há um bom tempo já é ensinado, ou desde o início é ensinado aqui na nossa igreja. Deus é soberano sobre tudo e todas as coisas. E, consequentemente, os seus propósitos também são soberanos. As ações de Deus não são aleatórias. As ações de Deus, no sentido que nós falamos no começo, não são gratuitas, né? Não são desprovidas de fundamento, de razão. Pelo contrário, tudo que Deus faz tem um propósito. Mas parece que a gente não entende bem esse negócio, né? Os cristãos, a maioria dos cristãos do nosso tempo, da pós-modernidade, né? A gente sabe que a nossa época ela é marcada por um relativismo, né? Tudo é relativo, não existe objetividade para essa geração, não existe absolutos, né? E isso é transferido, parece que de certa forma, para o cristianismo. Então, você pega tudo isso que eu estou tentando dizer para você e aplica isso, por exemplo, aos milagres de Deus. E a gente também tem os mesmos resultados, né? Por exemplo, para muitos, dentro da própria igreja, Deus não passa de um milagreiro, né? Aquele que está pronto ali ao bel prazer do ser humano para realizar o milagre. Na hora que o ser humano quer, né? Da forma como ele quer, colocando da maneira como nós falamos anteriormente, gratuitamente, né? E Deus não passa de um milagreiro. Mas até os milagres têm uma razão. Até os milagres têm um porquê. Até os milagres, quando Deus realiza, os registrados aqui nas Sagradas Escrituras e aqueles dentro do campo da providência de Deus no nosso dia a dia. Quer seja um, quer seja outro, até esses milagres têm finalidade. Deus não faz sem razão, não faz aleatoriamente. Tem um porquê, tem uma finalidade. E quem vai dar prova disso para nós não é o Flávio, não é qualquer um outro por aí. Quem vai dar prova disso é as Sagradas Escrituras. Amém? Então, esse vai ser a nossa reflexão, a nossa mensagem, a nossa proposta para refletir dessa noite. Nós veremos que um milagre é mais do que um milagre. Um milagre, em última instância, é uma mensagem da parte de Deus. Amém? Vamos ler o texto de João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Eu vou estar lendo, como sempre gosto de mencionar, na NVI, mas a gente vai verificar algumas diferenças aqui ao longo da pregação na versão, ok? Mas o sentido do texto é o mesmo. Leiamos. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedras, do tipo usado pelos judeus para a purificação cerimonial.
Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros, não é, de água. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Até aí a leitura. Nós temos aqui diante de nós o primeiro milagre de Jesus, registrado no Evangelho de João. Esse milagre, como ficou evidente, é a transformação da água em vinho em um casamento em Caná, na região lá da Galileia. E nesse episódio a gente vai perceber que o milagre de Jesus em si mesmo, ele não representa nada. Certo? Vou repetir. O milagre de Jesus em si mesmo não representa nada. Mas por causa da mensagem que esse milagre carregava ou trazia, o milagre se tornou ou se tornava ou se tornaria, se nós estivéssemos naquele tempo, extraordinário. O milagre em si mesmo não representava nada, mas com a mensagem que carregava, o milagre se tornara extraordinário. É isso que a gente vai defender aqui, falar aqui, propor para você pensar juntamente comigo nessa noite. Amém? O primeiro ponto que eu gostaria de trazer para nós começarmos a pensar, que eu denominei de questões preliminares, parte 1. Certo? Questões preliminares, parte 1. Que é para a gente não cair de paraquedas aqui quando nós estivermos avançando na nossa reflexão. Ok? O que é que eu quero dizer nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento introdutório ou preliminar? Que Jesus, não é? Ele se envolvia sim, presta atenção, ele se envolvia sim com a sociedade e as atividades da sociedade. Eu quero dizer isso, quero começar pensando com você isso. Jesus, ele se envolvia com a questão social ou com a sociedade e suas atividades. Primeiro, Jesus, ele tinha acabado de ter duas experiências marcantes que seriam delimitadores no seu ministério aqui na terra. Quais foram esses acontecimentos? Primeiro, ele já tinha sido batizado por João Batista. E se você lembra bem, o que foi que aconteceu lá no batismo? Foi um simples lavar? Não. Houve algo de extraordinário ali. Houve algo determinante ali. O Pai fala lá do céu que este é o meu filho amado, se referindo a Jesus, em quem tenho prazer, em quem me regozijo, em outras versões, em quem me comprazo. E naquele momento ali, o Espírito Santo também está presente.
né, em forma de pomba. E o engraçado é que o texto, ele não se preocupa em querer dizer que isso foi uma coisa na cabeça de Jesus, ou que somente Jesus e João Batista ouviram. Não, o texto diz que houve a voz. Então todos que estavam ali testemunharam aquele momento, que ele de fato era aquele que haveria de vir. Ou seja, o Messias. Aquele era o Filho do Homem. Aquele era o prometido. E nessas alturas aqui, nessa altura do campeonato, havia acontecido isso. Outra coisa importante que aconteceu aqui, né, ou antecedeu aqui, essa situação de Caná da Galileia, é a tentação dele no deserto. Não é? Nós temos o batismo registrado no capítulo 1, verso 29 ao 34, mas o evangelista João omitiu aqui a sua tentação no deserto, mas nós temos Mateus, Marcos e Lucas registrando que logo após o seu batismo ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a gente conhece o que aconteceu lá naquele momento, naquela ocasião. O diabo ficou dizendo direto para ele: olha, se tu é o Filho de Deus. Em outras palavras, se tu é realmente aquele a quem ouve a voz lá e todos testemunharam. Se tu de fato é isso, transforma isso aqui em pedra. E Jesus ia lá e combatia ele. Se tu de fato é o Filho de Deus, lança-te daqui. E assim foi. Jesus ficou de pé diante de todas essas tentações. O que eu quero dizer? Que Jesus, a essa altura do campeonato, aqui, em Caná, na Galileia, nesse casamento, Jesus já tinha consciência de que ele era o Messias. Ele já tinha o que a gente vai chamar aqui de consciência messiânica. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele não poderia desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas ele tinha que manter o foco na sua missão. E a gente sabe qual é a missão de Jesus: buscar e salvar o que se havia perdido. E de que forma ele faria isso? Lá na cruz. Lá na cruz. Então, apesar da consciência messiânica de Jesus, ele estava aqui num envolvimento social. Ele estava aqui em um casamento. E isso deve ser extremamente significativo para mim e para você. Jesus não desprezou esse momento. Jesus não agiu como um extraterrestre. Está entendendo como é que é o negócio? Ele foi. Ele foi convidado e ele foi para esse casamento. Número 2. Todo o envolvimento social de Jesus, preste atenção, por favor. Todo envolvimento social de Jesus não era gratuito, né? Entenda, eu não estou dizendo que Jesus cobrava para participar de algum evento. Eu estou dizendo que o gratuito é no sentido de sem razão, sem fundamento. Sempre Jesus tinha um motivo para estar em algum envolvimento social. Sempre. Sempre. Ele não perdia sua consciência messiânica e apesar dela ele participava, mas sempre lembrando quem ele era. Quer um exemplo? Jesus comendo com os pecadores. Quer outro exemplo? Jesus visitando casa de publicanos. Quer outro exemplo? Jesus pagando impostos. Então tudo que Jesus fazia envolvendo alguma coisa social, pode verificar nas Sagradas Escrituras, tinha um ensinamento por detrás.
tinha um ensinamento por detrás. Então, nas questões preliminares aqui na parte 1, Jesus, apesar de sua consciência messiânica, ele não deixava de se envolver com a sociedade. Ele não agia como um extraterrestre. E isso deve nos dizer muito já aqui. Isso tem muito a nos ensinar já aqui nesse momento primeiro. Por exemplo, isso tem que necessariamente fazer a gente pensar na diferença que há entre Jesus e os santarrões que vivem por aí. Esses santarrões que não vão a canto A, canto B, canto C, porque são santos demais. Não se envolvem em atividade A, B e C, porque são santos demais. E nós temos aqui Deus encarnado se envolvendo, participando, não agindo como se fosse um extraterrestre. Nós podemos perceber também a diferença entre Jesus e os que se acham importantes demais. Né? Não tem aquelas pessoas que se acham importantes demais para participar de algo? Não, eu sou importante demais. E nós temos Jesus com a consciência messiânica. Pessoas testemunharam que ele de fato era o Messias. E ele não se achava importante demais. E estava lá participando do evento. Estava lá se envolvendo. Diferentemente daqueles que se acham importantes demais para se envolver. Importantes demais para ir no lugar tal. Para ir com um irmão no lugar tal. Para estar com os irmãos no lugar tal, numa situação tal. E nós temos também a diferença entre Jesus e os falsos enviados. Eu vou começar pelos antigos até chegar pelos da atualidade. Por exemplo, em Atos capítulo 5, verso 36, nós temos um relato de um tal de Teudas, que veio antes de Jesus, se dizendo o tal. O tal. Arrastou muitos seguidores após si, mas lá o Gamaliel, naquela ocasião, falou que ele foi morto e os discípulos dele se dispersaram. Na atualidade, nós temos um cidadão chamado Henri Cristo. Quem sabe quem é ele? Acho que todo mundo sabe, né? Ele não pisa no chão. Tem um palquinho lá. Ele não segura em microfone. Alguém segura para ele. Então, olha só a diferença desse que é o Messias, que é o Filho de Deus, que é o Deus encarnado, para aqueles que se julgam santarrões demais, importantes demais, e os falsos enviados. Amém? Aprendamos com o Mestre, aprendamos com o Senhor Jesus. A segunda parte das questões preliminares é sobre a indiferença da sociedade para com Jesus, representada pela atitude da Maria, da sua mãe. Vou repetir. A indiferença da sociedade para com Jesus, representada pela atitude de sua mãe, Maria. Mas antes de falar disso, eu gostaria de tentar desfazer uma má impressão que talvez o texto tenha causado a aqueles que leram pela primeira vez o texto. Eu não sei se passa pela sua cabeça, como passou pela minha na primeira vez, uma sensação de desrespeito por parte de Jesus à sua mãe. Não é? Quando isso acontece no versículo de número 4. Quando
diz o seguinte, por exemplo, quem tem a revista atualizada, revista corrigida, Almeida revisada, a século 21, quando diz, mulher, que tenho eu contigo, quando ela vai falar com Jesus a respeito dele fazer alguma coisa sobre aquela situação da falta do vinho. Né? Eu não sei se passou pela sua cabeça, mas algum tempão assim atrás passou pela minha. Que resposta dura da parte de Jesus. Né? Contudo, essa tradução ela é um pouco imprecisa a respeito de Jesus lidando com sua mãe ali naquele momento. Né? A respeito do sentido original do texto. Primeiro, a palavra mulher. Você tem aí a revista atualizada, todas essas versões que eu acabei de citar falando mulher. Né? Eu gosto de brincar às vezes com a Priscila, né? Mulher. Lembrando desse texto. Mas a palavra mulher, no original, tem um sentido cortês. Um sentido mais ou menos assim, cara mulher. Ou, tivesse nos nossos tempos aqui, madame. Né? Ou ainda, senhora. Né? Ou seja, uma expressão de cortesia. A outra parte da frase, né, que pode ser traduzida tanto como que tenho eu contigo, ou que tens tu comigo, pode ser traduzido, né? Ela vai ser determinada e esclarecida pelo contexto da passagem. E isso é muito importante para nós. Né? Por exemplo, em primeiro lugar, nós temos que lembrar da consciência messiânica ali envolvida de Jesus. Essa que nós acabamos de falar, e não somente da de Jesus, mas a da sua mãe em relação a ele, a dos seus discípulos em relação a ele, as daqueles que porventura estavam ali no Jordão na ocasião do seu batismo. Consciência messiânica. Né? Então, por exemplo, Jesus iniciou o seu ministério já. Eu sei que não está bem explícito no texto, mas se você juntar o tique e o teco, você vai saber que a essa altura do campeonato, Jesus já tinha saído de casa para o seu ministério. Né? E Maria tinha percebido isso. Então, o que tens tu comigo diz respeito àquela situação ali. Que é isso? Isso aqui não é o meu objetivo, que ele está querendo dizer. Né? E o que parece que Maria já sabia que Jesus podia dar um jeito ali naquela situação. Senão ela não tinha falado, olha, ele sabe o que fazer. Faça tudo o que ele mandar. Então, com toda certeza, ela já tinha um pouco de consciência a respeito de Jesus, do que ele representava. Ok? Então, para encurtar aqui essa explicação, desfazendo esse mal entendido, nós temos, por exemplo, a NVI, que traduz da seguinte maneira, o verso de número 4. Jesus respondeu Jesus, que temos nós em comum? Minha hora ainda não chegou. Ou a NVT, que é uma tradução nova que está aí, né? Ela diz o seguinte, isso não me diz respeito, ele falando com relação a Maria. Então, de certa forma, aliás, concluindo claramente, Jesus não estava sendo desrespeitoso aqui com sua mãe. O que ele estava dizendo é que a messiandade dele, se assim posso falar, não era para aquela finalidade. Não era para aquela finalidade. Aí nós vamos prosseguir aqui na nossa explanação. Número 2. Contudo,
Mesmo Jesus já ter saído de casa, já ter demonstrado a sua messiandade à sua mãe, parece que Maria ou não tinha entendido isso, ou talvez, e aqui é uma especulação, não tinha aceitado isso. Está entendendo como é que é? Ela estava diante do Messias ali. Era mais do que o seu filho. Era mais do que aquele que ela carregou nos braços e amamentou. Era o Messias, o enviado, o Filho de Deus, aquele que viria para reconciliar com Deus todas as coisas. Então parece que ela deu um devaneio, teve um devaneio e agiu daquela forma. E isso parece igualmente verdadeiro nos nossos dias. Nós temos testemunhados pregações excelentes pela graça de Deus, certo? E de certa forma, com essas pregações excelentes, tem havido uma conscientização a respeito de Jesus e sua missão. Amém, meus irmãos? Mas parece que as pessoas, à semelhança de Maria, não entendem ou não querem aceitar o fato de quem Jesus é. De quem Jesus é. Jesus, ele não é um simples homem, não. Apesar de ter sido 100% homem. Jesus não é um acessório na vida das pessoas, como assim muitos querem fazer dele. Né? Um acessório, já foi dito aqui várias vezes, é aquilo que só chega para somar. Não é aquilo que vai mudar a essência de algo. Você já está com o cabelo feito, né? As mulheres, né? No salão aqui. Já está com a unha feita, roupa adequada. Aí o que faz com o acessório? Uma bolsa. Né? É isso que é um acessório, né? Definindo aqui. Então Jesus não é um acessório. Jesus é aquele que faz toda a diferença na vida da pessoa. Toda. Não é muita, nem alguma, é toda. Sem Jesus, não tem nada de bom. Sem Jesus, o que as pessoas têm é só o transitório, é só o passageiro. E a semelhança da atitude de Maria, parece que muitos ou não sabem, ou não entendem, ou não querem aceitar quem Jesus é. O Messias, o Deus encarnado, aquele que retornará em glória para buscar o seu povo, aquele que julgará vivos e mortos. Esse é Jesus. A despeito da conscientização que tem havido no meio da igreja, nessa época da pós-modernidade, parece que muitos não querem aceitar isso. Que esse não seja o nosso caso. Amém? Agora, terceiro e último, nós vamos falar do milagre e sua mensagem. Glória a Deus. Olha o verso 6. Presta atenção no verso 6. Alguém pode trazer água para mim, por favor? O verso 6 diz assim: ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros de água. Presta atenção. Nós temos ali na situação esses potes de pedra que são usados na cerimônia de purificação dos judeus.
Nós temos também na situação, olhando para o milagre, olhe para o milagre, um vinho novo, né? Aquele que Jesus acabara de transformar. E isso tudo tem um significado. Isso tudo tem um significado na mente de João, o evangelista. E isso necessariamente tem que ser exposto. Isso necessariamente tem que ser dito para os seus leitores. No caso, obrigado. No caso, seus leitores iniciais tinham essa consciência e nós temos que ter também. Muitos comentaristas respeitados, né, da Bíblia afirmam que tinha um significado para aquilo. Você tem cerimônia de purificação, né, ali representado naqueles potes ali, né, aquele lavar. E você tinha envolvido o vinho. Vinho novo, é sinal de renovo. É sinal de nova alegria, alegria renovada. É sinal de algo muito bom ali naquela situação do casamento. E isso tem a nos dizer bastante. Isso tem paralelo, sim, meus irmãos, com a obra redentora de Cristo Jesus. Com a obra de regeneração que Cristo Jesus veio a esse mundo para fazer. Era isso o que tinha em mente o evangelista João. Que Jesus é aquele que veio para regenerar. Que Jesus é aquele que veio para remover a velha vida, cravada numa cruz através de seu sacrifício, e 3 dias depois dar a oportunidade ou a bênção de uma nova vida através dele, a partir dele. Segundo, nós temos a verdade divina, uma verdade divina na declaração do organizador da festa, aí no verso de número 10. Olha só o que ele disse. Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Olha só o que ele está declarando, presta atenção. Mas você guardou o melhor até agora. Sabe o que é que isso significa? Que Deus, no devido tempo, que é chamado de plenitude dos tempos, enviou o seu Filho. Enviou aquele que resolveria todos os problemas dos pecadores com relação a Deus. No devido tempo estimado por Deus, destinado por Deus, Deus enviou o seu Filho. Ele guardou o melhor para a parte final da história. Ele guardou a sua salvação plena para a parte final da história, da qual nós aqui, desde lá, daqueles tempos, do primeiro século, somos essa geração. Nós somos o povo do vinho novo. Nós não somos o povo do velho. Nós somos o povo da renovação. O povo das coisas novas. Da nova criação em Cristo Jesus.
A declaração desse encarregado da festa, desse cerimonialista aqui, carregava essa verdade. Que o melhor foi guardado para a parte final da história. E graças a Deus que somos parte dessa geração. Graças a Deus que nós vivemos os nossos últimos dias, né? Os últimos dias da história da humanidade. Graças a Deus que nós estamos vivendo a nova aliança que Deus fez por intermédio do sangue de Cristo Jesus conosco. Onde nessa nova aliança é impresso nos nossos corações essa nova vida, a vontade de Deus. É impressa nos nossos corações aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tensiona para os seus filhos. Graças ao nosso Deus. E é isso que essa declaração desse organizador da festa tem a nos dizer. E o verso de número 11, nós temos aqui a explicação de João, o evangelista, de toda aquela situação. Olha só, este sinal milagroso, ou seja, o milagre, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Né? Revelou assim o quê? A sua glória. E os seus discípulos creram nele. Não foi o milagre pelo milagre. Não foi o milagre pelo milagre, mas sim o que aquele milagre trazia como mensagem. O que aquele milagre queria revelar para aqueles que ali estavam e para nós agora que estamos lendo ele. O milagre tensionava revelar a glória de Cristo Jesus. A sua glória. A glória que envolvia também a sua missão. A glória que também envolvia aquilo que ele veio a esse mundo para fazer. Era isso que esse milagre estava revelando. Não o milagre pelo milagre, mas a glória de Cristo Jesus. Aqueles homens e mulheres, o noivo e a noiva, os serviçais, Maria, os discípulos, ficariam pobres demais de entendimento se olhasse somente para o milagre e ficasse só com o milagre em si. Se eles olhassem para o milagre e não reconhecessem o que estava de trás do milagre, que era a glória de Cristo Jesus. E isso nos faz pensar numa coisa, que parece que essa nossa época tem um entendimento diferente, não é? Do que Deus tenciona demonstrar nas Sagradas Escrituras sobre o extraordinário. Sobre o extraordinário. A gente tem uma ideia diferente. Porque o extraordinário era a glória de Cristo. O extraordinário era a consciência messiânica de Jesus ali, representada no seu milagre. O extraordinário era aquilo, a glória de Cristo e o que ela causaria naqueles que perceberam ela, e não o milagre em si. Que foi a crença de quem de fato Jesus era. E a nossa ideia de extraordinário o que é? É o milagre em si. A nossa ideia de extraordinário é o milagre em si.
está acontecendo milagre. Não importa para o que é. O que importa é que está acontecendo milagre. Eu não quero nem saber. E olha só as coisas que nos deixam extasiados. Camarada se levanta da cadeira de roda, supostamente, mas ele fica com sequela, mancando, né? Camarada tinha uma feridona na perna, em tempo de cair a perna, mas uma toalhinha suja de suor, colocada durante 3 meses, mais o antibiótico, curou a perna. A nossa ideia de extraordinário difere em muito do que Deus tem por extraordinário. O extraordinário era a glória de seu Filho. O extraordinário era quem Jesus era, e não um milagre em si. Enquanto a nossa geração prefere ficar com o transitório, o que Deus tem para nos dizer e nos oferecer é sobre coisas eternas. É sobre coisas eternas. Portanto, meus irmãos, com esse entendimento sobre como o Senhor procede ou com um propósito e objetivo, os milagres divinos também ocorreram com essa finalidade, a finalidade que é trazer algo apontando para Cristo Jesus e sua glória, como vai ficar evidente mais e mais vezes aqui nesse mês em que nós estivermos falando sobre isso. Como vimos hoje, para mostrar a glória de Cristo, o Redentor da humanidade, mergulhadas em pecados, foi o porquê o milagre aconteceu. Que nós possamos ter essa expectativa no cristianismo. É sério, gente. Estou falando sério. Que nós possamos ter essa expectativa. Olhar além do transitório. Olhar para além do passageiro. E ver o valor eterno. O valor de coisas eternas que Deus tem para nos oferecer. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe.